Parar de balançar a mesa, senão o celular vai. Bom dia, Yara. Bom dia. Nós estamos aqui com a Yara hoje, diretora da Escola Municipal Coronel Manuel Dias Ferraz, para a entrevista para o programa de mestrado, gestão, planejamento e ensino. Yara, a primeira pergunta é para você a seguinte: a escola possui algum programa de desenvolvimento profissional em formação continuada voltada para o corpo docente, para os professores? Nós não possuímos um programa assim fixo, estipulado. Ele vai acontecendo de acordo com a necessidade, né? O que a supervisora pedagógica percebe que os professores estão precisando mais, o que precisa ser mais trabalhado pelos professores. Então, vou te dar um exemplo do que já aconteceu aqui na escola. Há um tempo atrás foi percebida uma dificuldade muito grande por parte dos professores em trabalhar geometria. E nós, percebendo essa necessidade, sem precisar assim, diretamente da Secretaria de Educação, procuramos uma pessoa que faz um trabalho muito interessante e trouxemos para fazer uma capacitação de geometria numa parte assim, bem prática com os professores. A gente percebia esse trabalho, essa dificuldade dos professores com a geometria, no sentido assim, de estar passando para o aluno ou de estar assim achando que de repente aquilo não seria tão importante, e a gente quis quebrar, reverter essa situação. E muitas vezes a gente percebia também que o professor, ele não sabia, por isso ele não passava. Ele não tinha esse interesse de repente, ou não achava tão importante, pelo próprio conhecimento superficial, de repente, que ele tinha sobre o assunto. E com essa capacitação nós pudemos perceber a melhora que foi dentro da sala de aula, da aplicação desse conteúdo, porque ela foi bem voltada para a parte prática. E nada teórico, porque o teórico a gente já tem, né? Então, como trabalhar realmente a geometria com as crianças? Yara, aí eu vou pegar esse mesmo exemplo seu, que é muito interessante. Quando você fala da geometria, ela faz parte da matriz, o professor tem que trabalhar isso com os alunos, esse conteúdo da geometria. Aí você já relatou que foi uma percepção da direção, da gestão, né, junto com a coordenação, aí, de perceber a necessidade de preparar os professores, porque até eles mesmos não se sentiam seguros e confiantes para poder fazer esse processo de ensino e aprendizagem. Você acha que nesse momento, a sua percepção, que faltou desses professores atitude em buscar se aperfeiçoar mais sobre isso, já que isto era um requisito obrigatório na matriz curricular? Eu não vejo nem assim como uma falta de interesse assim direto do professor. Eu via como uma dificuldade mesmo que ele tinha, e de repente nós conseguimos viabilizar com mais facilidade esse caminho para quebrar essa dificuldade. Então você não percebeu isso como uma acomodação do professor, né? Não consigo ver, pelo menos aqui dos nossos professores não, porque eles vinham e falavam, mas como que eu vou fazer isso? Eu não consigo fazer. Até a gente percebia que muitos buscavam, achavam um caminho, mas assim, você acabava percebendo que um conseguia, o outro não. E a partir desse momento que a gente fez esse curso, a gente conseguiu colocar numa mesma nivelada, na mesma plataforma, né? Vamos falar, tá todo mundo assim na mesma condição. Legal, né? Então, o que motivou o desenvolvimento desses programas de capacitação não foi necessariamente uma obrigatoriedade da Secretaria Municipal de Educação.
né? Existem as capacitações oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação, mas a escola tem esse olhar mais atento à necessidade do professor, é isso? Sim, a secretaria ela promove capacitações, sim, né, esporadicamente, com assuntos diversos. Só que a escola ela procura afetar diretamente, trabalhar diretamente na dificuldade que a gente percebe da equipe. Quando você tem um professor que é um caso mais isolado, eu vejo a atuação da supervisão pedagógica em estar sanando essa dificuldade. Acontece, às vezes, num assunto específico. Então, eu vejo que as supervisoras se preparam. Muitas vezes elas dão muitas sugestões, né, de como trabalhar determinado conteúdo e muitas vezes entram na sala de aula para estar mostrando como trabalhar, como fazer e quebrar essa dificuldade, porque às vezes é insegurança. Sim. Também. E a escola ela procura tá trabalhando mais essa parte quando a gente vê também que é uma dificuldade assim geral. Em casos isolados a gente trabalha para aquela pessoa isoladamente. Porque a gente percebe que a escola, já não é novidade para ninguém, que a escola tem um tipo de gestão bem participativa, né? Então os professores têm essa como diz aquele ditado, né? Uma gestão de portas abertas, ou Sim. seja, vocês acatam também essa dificuldade, não só quando vocês observam, mas o próprio professor vir relatar, vocês dão atenção a essa necessidade do professor também, tentando criar alguma estratégia para ajudá-lo, né? Com certeza. Beleza. Na sua concepção, qual seria a melhor definição para os conceitos de empreendedorismo e intraempreendedorismo? Você já ouviu falar sobre empreendedorismo e intraempreendedorismo? Vocês tiveram alguma capacitação, não tiveram alguma coisa aqui na escola? Do Sebrae? Do Sebrae. Foi voltado, eu acho que especificamente para o quinto ano. Não foi só para os professores do quinto ano? Sim, fizeram? Foi. Foi bem específico, né, para esse ano. Uhum. Mas você sabe me dizer o que é o empreendedorismo e o intraempreendedorismo? O empreendedorismo, você está buscando, né, essas soluções e está assim orientando, vendo o que é para resolver, né, os possíveis problemas ou situações que possam aparecer. Eu entendo assim, né, como exemplo dessa. A gente via a dificuldade, né, dos professores e buscamos essa solução sem estar dependendo tanto de outras coisas, de outras situações, de outras pessoas. Né? Uma coisa que parte muito da gente, da gestão, da escola, porque a acomodação ela pode acontecer. Então, até que ponto essa acomodação ela vai prejudicar, né, a equipe? Eu vou ter que esperar uma secretaria para resolver esse problema que eu tinha com os professores? Então, nós buscamos um caminho, um meio para estar melhorando, né, a situação que era apresentada. Legal, porque a gente pensa em empreendedorismo sempre assim como comportamento, né? Então a gente vai pensar alguns comportamentos de empreendedorismo como inovação, criatividade, aprender a assumir riscos, né? Buscar conhecimento, informação. Então, não diferentemente, os professores também que são intraempreendedores, eles assumem, né, essa escola como se deles fossem. Então, assim, eu quero que essa escola dê certo, que ela continue. Você percebe? E aí o meu foco é assim, não pensar como comportamentos, mas como ação mesmo, né? Quando o professor busca informação, busca conhecimento, quando ele depara com uma dificuldade, mas ele não se acomoda, você entendeu? Quando ele se permite mudar, né? Porque também a gente vai falar sobre empreendedorismo aqui dentro de sala de aula, a gente vai pensar em questões assim como
Importância do planejamento, importância da liderança, porque um professor é um líder em sala de aula, a importância de planejar, né? A importância da empatia, colocar-se, né, no lugar dos alunos, perceber o aluno como o principal objetivo da existência, né, da razão dessa escola. A escola só existe porque tem alunos, então assim, eu sou professor porque tem alunos, se não tiver aluno, justifica ser professor. Né? Então a gente pensa nesse sentido, trazer aqui um estudo voltado para ações e não comportamento, né? Atitude mesmo, essas pessoas têm atitudes, porque a gente percebe assim, o conjunto de competências ele é formado por conhecimentos, habilidades e atitudes. Talvez o conhecimento é mais fácil a gente conseguir, né? Eles conseguiram isso na academia, nas faculdades, nas pós-graduações, fizeram mestrados, buscam nos cursos aí, né, de reciclar conhecimento, desenvolver habilidades, e aí a gente pode falar, por exemplo, habilidade da liderança, de comunicação, né? A gente confunde muito a comunicação, né, Yara? Acho que só abrir a boca e falar nós estamos comunicando, e na realidade nós temos que entender quem é o nosso público-alvo, qual a linguagem que eu vou aproximar e fazer com que ele entenda. Então, nesse momento aqui a gente pensa em trazer a questão do estudo para atitudes, né? Então essas atitudes também voltadas para planejamento, liderança, gestão da sala de aula, empatia, e aí algumas outras questões que a gente vai trabalhar. Você percebe isso nos seus professores, aqui em relação à questão de atitude? Eu percebo, antes da pandemia, eu percebia isso, essa vontade do professor em querer fazer diferente para estar chegando, atingindo esses alunos, mas depois da pandemia ficou muito mais evidente, porque foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. E, assim, todo mundo teve que aprender muitas coisas novas. Então, eu pude perceber professor fazendo curso, professor aprendendo a mexer em inúmeros equipamentos. Por quê? Porque eles entenderam que para eles atingirem os objetivos, eles teriam que se capacitar primeiro, melhorar primeiro essa parte não só tecnológica, mas emocional também, para estar, né, atingindo a família, porque é um jeito totalmente diferente de estudar. Então, como que o professor vai passar segurança para uma família se ele está inseguro? Como que o professor vai orientar um acesso na plataforma se ele não sabe? E foram muitas mudanças, muitas inovações, muitas aquisições de conhecimento, e não só o conhecimento externo, mas o interno. Eu percebo hoje, quando a gente conversa com o professor, quando a gente faz uma reunião, quando o professor vem para o conselho de classe, que ele fala a adaptação que ele teve que ter para atingir os seus objetivos. Você percebeu isso neles, essa questão dessa flexibilidade de adaptação? Ou ainda existe algum outro com resistência? Mesmo sabendo que isso é um fato, a pandemia, que isso daí exigiu de todos nós, né, uma mudança drástica, e para a gente pensar em mudança, a gente também tem que né, mudança é transformação. Normalmente a gente cai num estágio confortável, né, quando a gente já conhece. A gente tinha um momento antes da pandemia que era conhecido, que nos colocava numa situação confortável. Vem tudo isso exigindo de nós novas capacitações, né, um novo preparo, um novo olhar. E aí a gente ainda deparou com algumas pessoas resistentes, mesmo diante desse fato, ainda criando resistências em aceitar uma coisa que é fato. Você percebeu isso aqui, de algum outro, assim? Nesse ano não, mas no ano passado, que foi implantado, eu tive alguns casos assim de resistência, não aquela resistência em fazer o básico, pelo menos aquele básico, porque a nossa equipe
ela busca muito. Então, vai fazer a gravação de um vídeo, vai editar o vídeo, vai melhorar, vai colocar isso porque vai facilitar para a criança. Então, eu vi assim, que alguns faziam mais, outros menos. Esse ano, eu já consegui perceber que todos os que estavam fazendo menos já estão tentando melhorar e fazer o mais. Por quê? Pela necessidade. Até porque se fazemos um trabalho em equipe, é necessário que todo mundo tente ficar, né, no mesmo patamar, porque a criança, a gente tem família aqui que tem 3 filhos na escola. Aí ela vai ter um professor que faz mais, um que faz menos, a comparação vai ser inevitável. Sim. Então, por isso que a gente sempre coloca essa necessidade de se aprimorar, de estar melhorando, estar aprendendo, faz algumas colocações até para o professor estar fazendo, que é para não ficar aquém de ninguém. E ele acaba percebendo essa necessidade por conta disso, porque se você busca, bate sempre no trabalho em equipe, que aquela equipe vai oferecer um trabalho diferenciado, por que um vai ser mais e outro menos? Sim. A gente tem que tentar manter a mesma linha de trabalho. Perfeito. E é isso que a gente tem feito, tem buscado. Cada um tem o seu jeito de ensinar, não é isso. Você não vai padronizar, de repente, uma gosta de cantar, outra gosta disso, outra gosta daquilo. Cada um tem o seu jeito. Mas o que é básico ali, a gente tenta trazer o mesmo para todos. Justamente, a gente tem que trabalhar, no meu pensamento é isso, a gente não pode padronizar. A gente não consegue padronizar. Os treinamentos pecam justamente nesse sentido, né? De achar que nós vamos padronizar as pessoas. Sim. Cada um é diferente do outro. Com Se fosse para ser igual, Deus tinha feito todo mundo igual. Na realidade, é isso mesmo, né? A gente trabalhar essa sensibilização, essa internalização da importância do papel deles na formação. E eu sempre falei que vocês estão numa fase aqui, pegam uma fase muito importante, né? A educação básica mesmo, fundamental ali, que é a base de todo e qualquer aluno. Quando ele chega lá no ensino superior, ele já chega pronto, ou ele chega ávido por conhecimento, porque ele foi estimulado aqui, e aí a importância da empatia, né? Eu falo, quando o professor coloca no lugar do outro, percebe o aluno, olha, né, de fato cada um e sabe quem é quem, não só pelo nome, mas dos problemas que ele tem, das dificuldades. Então é muito interessante esse trabalho que vocês fazem aqui. Só para encerrar essa pergunta 2, você acha que os professores, colaboradores, de modo geral, aqui são receptivos à capacitação, quando oferecem, participam? Você consegue perceber nessas capacitações que vocês oferecem aqui, seja pela secretaria, seja pela própria escola, percebem um desenvolvimento, uma melhoria no desempenho? Ou só vão participar porque é uma obrigatoriedade? Eu percebo que quando são capacitações oferecidas pela escola, a receptividade é maior. Pela secretaria tem a questão do cumprimento, né, de carga horária, dependendo do tema, são abertos sim. Um exemplo, a Secretaria de Educação ofereceu uma capacitação com a fonoaudióloga. Foi muito bom, elas gostaram muito. Foi uma capacitação que acrescentou na prática. Sim. Mas já aconteceu capacitação delas não gostarem e não querer participar, não participo mais, não quero participar porque não foi bom, né? Então, assim, acho que depende muito. Então, elas têm essa receptividade, sim. Sempre que a escola oferece, a gente percebe, né? Agora, da secretaria, depende muito dos temas do que é oferecido. Entendi. Na sua concepção, você visualiza a aplicação destes conceitos no âmbito escolar? Por exemplo, a questão do empreendedorismo, você acha que é possível nós desenvolvermos essas competências empreendedoras nos professores, no sentido deles se tornarem, né, as aulas mais produtivas,
tornarem as aulas mais significativas, igual você acabou de falar sobre a geometria. Geometria está no nosso dia a dia, né? Sim. Na vida do aluno. O aluno consegue concatenar isso daí, né? E falar, bom, esse estudo é importante porque eu uso isso todos os dias, aplico no meu dia a dia. Então, você acha que a gente trabalhar, oferecer uma capacitação para esses professores, no sentido de sensibilizar eles acerca da importância do desenvolvimento de ações empreendedoras na sala de aula, você acha que isso aí seria interessante, seria importante a gente discutir isto, utilizando técnicas que pudessem, por exemplo, diagnosticar, cada um fazer o seu diagnóstico de pontos fortes que tem em sala de aula, pontos fracos, que a gente sempre sabe que tem alguma coisa que a gente tem que melhorar, né? Eu não domino muito a tecnologia, então você acabou de falar, fazer os vídeos e editar, né? Sim. Fazer os cartazinhos, eu, Ney, tenho muita dificuldade na tecnologia, então assim, esse maior desafio para mim na pandemia está sendo esse, de usar esses recursos todos, né? Buscar me aperfeiçoar nisso daí. Claro, tem outras coisas, mas aí a minha pergunta nesse sentido é para você, se você acha que é importante a aplicação desses conceitos no âmbito escolar, porque nós pensamos em empreendedorismo só para as empresas privadas que têm lucro. Pensa que empreendedorismo é ter lucro, né? Empreender, criar um negócio, um novo negócio, inovar um produto para ter lucro. Aqui o lucro ele não é financeiro, né? O lucro aqui nós percebemos como uma sociedade melhor lá na frente. Sim. Então aí minha pergunta é essa, se você acha, você visualiza a aplicação, você acha que é possível aplicar? Eu acredito que seja muito importante e acredito que essa aplicação deva acontecer constantemente. Os professores, eles lidam diretamente com as crianças. A escola, ela acaba que ela é uma segunda casa da criança. Então, muito dependendo do nível social que a criança está, do contexto social que ela está envolvida, a escola pode ser uma fonte de oportunidades para ela. A gente sempre tem uma concepção aqui na escola de não só do pedagógico, como a questão da infraestrutura, de oferecer o melhor para a criança. Porque a criança ela precisa conviver com o que é bom, com o que é bonito, para ela ter essa vontade, de repente, de crescer. Eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou trabalhar, porque eu quero coisas melhores para mim, né? Para minha família, para quem, né, convive com ela. E uma vez conversando com uma psicóloga, comentando, né, essa questão da infraestrutura da escola, falando com ela que a gente gosta de deixar a escola bonita, de colocar plantas, de fazer um ambiente alfabetizador interessante. Tudo vai para isso num sentido assim, nesse sentido da infraestrutura, porque indiretamente, de repente, ela vai ficar mais animada para ter um capricho com um caderninho, com o material dela, ela vai vir mais, um outro olhar. Eu não vou colocar uma planta porque a criança vai quebrar a planta. Não, ela tem que aprender a conviver com aquela planta, ela tem que aprender a cuidar, saber que aquela planta traz uma beleza, deixa o ambiente agradável. Né? No parquinho nós temos uma fonte de água e tem um canteiro de flores. No começo, quando a gente foi plantar, foi colocar, foi engraçado, porque todo mundo, as crianças vão arrancar, vão quebrar, vão fazer. Não, as crianças vão aprender a conviver, vão aprender a cuidar e aprender a não arrancar, porque ela não está aqui para arrancar a florzinha, ela está para brincar nos brinquedos do parquinho. Então, assim, não é você privar, né? Porque vai quebrar, vai acontecer. Não, é você oferecer para ela conviver, para ela crescer, para ela ter essa vontade de ter, do cuidado, da beleza que isso traz, do bem-estar, né? Que ela pode
ter um ambiente agradável. Muito legal. Você está falando isso daí. Eu lembro de uma escola que eu conheci, que eu fiquei encantado quando eu entrei na escola, que é uma escola também de ensino fundamental, lá em Airuoca. E a escola era lotada de planta. E aquilo me chamou a atenção, porque o meu pensamento foi esse que os seus professores tiveram, os seus funcionários aí, quando disseram, as crianças vão quebrar. E aí a minha discussão muito em função da escola, quando nós falamos de inclusão, eu falo que a própria escola exclui, né? A própria escola exclui nas brincadeiras que ela propõe. Nessa discussão que você acabou de falar, que eu achei fantástica, parabéns, muito legal isso, porque é você ensinar mesmo a criança a conviver com isso daí, né? A despertar nela o desejo de ter, de saber que ela pode ter mais. Muito legal essa proposta, parabéns pela escola, isso eu desconhecia. A gente segue com esse pensamento em tudo. Se você faz um projeto na hora do recreio, coloca um baú com livrinhos, por exemplo, porque a criança na hora do recreio vai manusear os livros, ela vai ver. No começo sempre tem aquela preocupação, vão rasgar, vão levar, não vão devolver, mas eles vão compreender com o tempo. Vai acontecer, quebraram folhas das plantas, mas depois já não quebraram mais, entenderam. É a questão da persistência, muitas vezes, de fazer com que eles compreendam que aquilo é importante, que é responsabilidade deles também. Entra muito a questão da responsabilidade social, né, de você estar num ambiente legal, olha, aqui é meu, a escola é minha. Eu tenho que ter cuidado com as coisas. E ter orgulho da Eu não escola. posso levar o livrinho para casa porque o meu coleguinha vai ficar sem ler aquele livro. Então a gente vai implantando essas ações no dia a dia, nos horários de recreio, com os brinquedos que são oferecidos, coisas assim. Pode acontecer? Pode, mas você vai conversando com aquela criança, você vai explicando até que ela compreenda e tudo isso fique natural, faça parte, né, do contexto da escola. E o legal é que ele replica isso em casa. Ele replica, você pode ter certeza que ele replica. Então quando ele vê o irmão quebrando a plantinha, né, ele já vai instruir que não pode. É muito legal essa proposta. Para a gente finalizar aqui, Yara, os rumos da educação indicam com clareza uma mudança de foco. Você acredita que participar de um curso de capacitação pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades e competências empreendedoras? Acredito. E como você replicaria este conhecimento na escola e na sala de aula? Bom, a gente... Você com olhar de gestor agora, né? Porque depois vai ter o professor respondendo. Com certeza. Se eu faço uma capacitação, eu vou tentar visualizar e colocar em prática, dentro aqui do contexto da escola. E a primeira coisa, assim, enquanto gestora, eu tenho muito esse cuidado, esse olhar para a equipe. Porque eu também quero que todo mundo esteja bem, a escola tem que ser um lugar agradável para todos, tem que ser bom para todo mundo. Então, se eu faço uma capacitação, eu vou ver no que isso pode se enquadrar para eu estar melhorando. E vou estar, primeiramente, repassando para eles. Porque se eles estiverem bem, se a equipe estiver bem e ela estiver capacitada, ela vai conseguir trabalhar bem e o bem vai chegar para as crianças, né? Dentro de sala pelo professor, fora de sala pelos outros funcionários que estão no trabalho. Sim, a importância de compreender a escola como um todo, né? Claro que a razão é o aluno, e aí eu sempre digo o seguinte, que o olhar tem que estar sempre sobre o aluno, nunca o holofote para nós, né, da gestão, do professor, sempre o aluno tentando atender. E é claro que com os resultados que a escola vai colher, isso daí vai sobrar para todos vão poder, né, perceber isso daí e fazer jus a esse sucesso. Prova disso é a escola lá em 2011, 12, né, quando vocês ficaram aí entre as 5 melhores escolas do Brasil no ensino da matemática já, né?
isso foi objeto de pesquisa, de reportagem na revista. Então, é isso mesmo, no sentido de que o importante é que as pessoas compreendam a necessidade da capacitação. Professor, nós temos, da área da educação em modo geral, ela está sofrendo mudanças o tempo todo. Nós estamos falando hoje sobre metodologias ativas, estamos falando hoje sobre aprendizagem significativa, né? Essa aprendizagem ela tem que fazer sentido para o aluno poder perceber que a geometria ela é prazerosa e ela é útil porque ela faz parte da minha vida o tempo todo. Né? Então, trazer esse sentido para o aluno, talvez seja esse o papel de sensibilizar os professores, não é ensinar empreendedorismo para o professor, propor algumas ideias aqui para desenvolver novas competências, né? Então ele precisa internalizar a importância dele no contexto escolar, né? O papel do professor é fundamental, na educação básica, infantil, fundamental, é assim primordial. Com certeza. Então, Yara, eu agradeço muito a sua colaboração, a sua contribuição, abriu espaço para mim aqui na escola, sempre para poder fazer esse estudo, né, aqui na escola. Eu tenho certeza que, finalizando isso, o projeto já vai vou dar prosseguimento no projeto para a gente poder aplicar aqui, tá? Vai ser uma honra poder aplicar e contribuir com a escola sempre que vocês precisarem. Conte comigo para o que for preciso e necessário. Muito obrigado. Eu agradeço a confiança e eu espero sim o projeto que você está preparando e para nós vai ser uma honra recebê-lo. Quero muito poder tentar ajudar de alguma forma. Tenho certeza que alguma coisa a gente vai contribuir, né? Sempre a gente aprende. Quando a gente coloca na condição de aprendiz, eu falo assim que nós não podemos ir para o treinamento pensando assim, nossa, mas de novo, vai falar sobre LDB na capacitação? Vai, mas se eu já vou com esse pensamento de falta de motivação, eu acabo não saindo com nada de lá. Sim. Então eu tenho que pensar a capacitação esvaziando a mente e indo falar alguma coisa eu vou trazer de positivo de lá. Que seja uma, mas a gente sempre aprende, né? Então eu falo assim, eu sei tudo sobre LDB, mas eu vou ouvir a Yara falar alguma coisa de LDB que eu já sei, mas ela vai trazer um foco diferente e eu vou conseguir perceber alguma coisa a mais. Então é isso daí. Meus parabéns para você, pela gestão, pela escola, né? Agradeço muito sua disponibilidade e assim que a gente for caminhando eu vou te orientando, vou te passando as informações para a gente preparar a capacitação então. Tá ótimo, tá, eu fico aguardando, eu que agradeço. Obrigado, Yara.